Vamos estudar a estrutura atômica. Nós vimos que o átomo ele pode ser representado por um núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, né? E os elétrons ao redor desse núcleo, né? Então, nós vimos a representação também na aula anterior de próton. O que são prótons, elétrons e nêutrons? Resumidamente, nós podemos dizer que os prótons, eles podem ser representados pelo símbolo P, por exemplo. Ele, junto com os nêutrons, onde está toda a massa praticamente toda a massa do átomo, né? O elétron tem uma massa muito pequena. E os prótons é a carga positiva. Os nêutrons são partículas que estão no núcleo junto com os prótons, mas que não possuem carga, mas possuem massa. Os elétrons, por sua vez, têm uma massa pequenininha e possuem carga. Então, aqui a gente pode dizer que os elétrons são negativos, os prótons são positivos e os nêutrons são sem carga. Nós podemos observar por essa tabelinha que a massa de um átomo é basicamente próton e nêutron. Dessa forma, eu posso definir assim, chamando A de massa. Z aqui é representado o número atômico, que seria o número de prótons, que a gente vai ver que também é chamado de número atômico, e N seria o número de nêutrons. O que eu quero dizer com isso? Que a massa de um átomo, é pelo número de prótons mais o número de nêutrons, beleza? Então, vamos definir o elemento químico e depois fazer uma aplicação dessa equaçãozinha, dessa formulinha que a gente viu. O elemento químico ele pode ser definido como sendo um conjunto, então vai ser um conjunto de átomos com propriedades químicas semelhantes e com o mesmo número atômico. Número atômico, que aqui a gente chamou de Z, nada mais é que é um número de prótons presentes no núcleo de um átomo. Então, tá ali sendo o número de prótons. E o número de massa vai ser, como já foi falado, a soma do número de prótons com o número de nêutrons. O elemento químico, ele pode ser representado assim, ó. Aqui em cima, a sua massa, aqui o símbolo dele, tá? Aqui em cima, a sua massa. E aqui embaixo, o seu número atômico, que vai ser a mesma coisa que o número de prótons, beleza? Ok. A sua massa nada mais é que o número de prótons, ou Z, né, que é o número atômico, que é a mesma coisa, mais o número de nêutrons, certo? Então, vamos ver uma aplicação disso. Ó, o elemento cálcio, para vocês conhecerem, que se representa por Ca, tem número de prótons igual a 20 e massa 90. Qual será o número de nêutrons? Se eu fosse representar o elemento químico cálcio com o número lá de massa, seria assim, ó, 90 e número de prótons 20. Ou poderia ser assim também, 90, 20, certo? Mas aqui a questão está me perguntando, foi me dado o número de prótons, vou chamar o número de prótons, ou vou chamar de Z, né, que é a mesma coisa que o número atômico, 20, e massa A igual a 90. Nós temos que lembrar que a massa vai ser igual a número atômico, né, número de prótons, mais o número de nêutrons. Substituindo ali os valores, né, a gente tem 90 igual a o número de prótons, número atômico, 20, mais N, que é o que eu quero saber. Posso passar aqui o 20 para o outro lado, subtraindo, então vai ficar 90 menos 20, que vai dar aí um valor de 70. Então, o número de nêutrons é 70, certo? Então, seria isso. Ok. Vamos continuar. Então, eu posso definir átomo
nós vimos que dentro do núcleo do átomo tem os prótons, né, que tem cargas positivas, e ao redor dele na eletrosfera, tem os elétrons, certo? Ok. Então, quando você tem um equilíbrio entre o que está no núcleo, que tem carga, que seria o próton, e o elétron, que está na eletrosfera, a gente tem um átomo eletricamente neutro. Então, nós podemos definir que átomo eletricamente neutro, ele possui a mesma quantidade de próton, será igual à mesma quantidade de elétron, certo? Mas nem sempre a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Existem alguns casos que elas vão ser diferentes e é o que a gente vai ver aqui. Podemos definir íons como sendo aqueles átomos que têm quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons. Eles perderam ou ganharam elétrons. Lembrando que elétrons é carga negativa, certo? Em razão em uma reação qualquer, e aí eles se classificam como ânions e cátions. O que são ânions e cátions? Ânions, o átomo recebe elétron. Se ele recebe elétron, ele fica negativo. Por exemplo, né, um átomo neutro de nitrogênio é representado por N. Como ele recebeu 3 elétrons, ele fica como N menos 3N. O cloro é representado por Cl. Como ele recebeu um elétron, ele fica como cloro menos, tá? Uma coisa interessante de fazer aqui, da gente entender aqui, é que, por exemplo, se eu pego o cloro, né, eu vejo lá a massa dele é 35,5 aproximadamente, tabela periódica, os valores são tabelados, e ele tem número de prótons igual a 17. Então, por exemplo, se eu for classificar o cloro, eu vou colocar lá a massa dele sendo igual a 35,5, o número de prótons dele igual a 17, tá? E aí, a partir dessa diferença aqui, eu posso calcular o número de nêutrons, por exemplo. Mas suponha que eu queira saber não o número de nêutrons, mas o número de elétrons do cloreto, tá? Se eu tenho um átomo neutro, né, nós falamos que o número de prótons, que é o número atômico, vai ser igual ao número de elétrons. Então, se o cloro fosse neutro, eu já saberia que elétron aqui seria 17. Mas nesse caso aqui, ele ganhou um elétron. Então, a gente vai fazer a continha que é 17 mais 1. Então, ele teria 18 elétrons, certo? Beleza, então aqui, nossos outros exemplos, o flúor e o oxigênio, ok? Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui para o oxigênio, né? O oxigênio lá é 16 e 8, né? A molécula neutra. Então, a massa dele é 16. De onde eu tiro esses números? Da tabela periódica, mas eles serão dados. Por enquanto, né? Quando você estudar a tabela periódica, você vai ser mostrado onde se localizam esses números. E o número de prótons dele aqui, ó, vai ser 8, certo? Aí eu te pergunto, qual é o número de elétrons desse oxigênio? Bom, se ele tem 8 prótons e ele ganhou aqui, no caso ali, a gente vai olhar o O2-, ele ganhou 2 elétrons, então eu vou fazer a continha aqui. 8 mais 2, isso aqui vai ser igual a 10, certo? Outro elemento, outra classificação pode ser classificado como íons, como cátions, desculpa, quando perdem elétrons, está perdendo carga negativa e adquirem carga positiva. Aí a gente tem aqui o Al3+, o Na+, o Mg2+, e o Pb mais 4, né? Vamos pegar o exemplo do sódio para a gente entender, né? O sódio mais, por exemplo, né? Ele tem lá 23 e 11. A massa dele é 23, né? Sempre o valor maior, que é a massa, o número de prótons mais o número de nêutrons.
o número de prótons é 11 e o número de elétrons, nesse caso aqui, ele perdeu o elétron. Então, eu vou fazer o número de próton menos um elétron, no caso. Então, vai ser 10. 11, só mostrar aqui, continha que eu fiz 11 menos 1, certo? Então, daria 10, ok? Um outro exemplo, vamos pegar o alumínio. O íon alumínio é L3 mais 27 e 13, tá? Então, a massa não vai mudar, né? A massa vai ser a mesma. O número de prótons muda. Quando ele se torna... o número de prótons permanece o mesmo quando ele é um íon, tá? O que muda, a única coisa que muda é os elétrons, tá? Então, ele, por exemplo, aqui ele tem número de elétrons era 13 inicialmente, mas ele perdeu 3. Então, eu vou colocar um sinal negativo e diminuir 3. Então, ele passou a ter 10 elétrons. Ah, eu quero saber o número de nêutrons. Eu vou fazer lá, ó. Aqui é só diminuir a massa do número de prótons. Então, vai ser aqui 27 menos 13. 27 menos 13, a gente vai ter aqui 14. Então, esse aqui seria o número de nêutrons desse elemento, ok? Certo. Semelhança atômica. Existem 4 casos de semelhança atômica. Vamos ver. Primeiro é os isótopos. Eu marquei aqui o P, porque isótopos têm, vou colocar aqui, ó, tem mesmo número de próton, tá? Próton. E isso aqui acontece exclusivamente dentro do mesmo elemento químico. Então, o que que vai acontecer aqui? O elemento vai ter o mesmo número de próton, todos eles têm próton 2. Lembrando que número de próton é característica de um determinado elemento químico. Se eu falo número de prótons igual a 1, número atômico igual a 1, estou falando exclusivamente do oxigênio, mas ele tem massa diferente, né? Então, aqui é uma diferencinha de massa. Então, aqui, ó, eu tenho uma massa 1, uma massa 2 e uma massa 3, ok? Certo. Com relação aos isótons, eu marquei o N porque tem o mesmo número de nêutrons. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, a gente vai ter que fazer a diferençazinha aqui para ver. Vamos lá. 37 menos 17, né? Massa menos número de próton, daria 20. E aqui, 40 menos 20, daria 20 também, certo? Ok, então esses seriam casos de número de neutro, mesmo número de neutro. Isóbaros, mesma massa, certo? Tem o mesmo número de massa, certo? Então, eles são isóbaros, mesmo número de massa, mesma massa. E a massa é representada por A aqui, certo? O potássio e o cálcio seriam um bom exemplo, né? Ambos têm massa igual a 40. Isoeletrônico, mesmo número, lembra, ó, a palavra fala elétron, lembra elétron. Então, o mesmo número de elétrons. Olha, observa aqui, ó, o neônio, ele tá neutro, não tem nenhuma carga aqui. Então, por exemplo, ó, o neônio, se eu for caracterizar ali para ele, a massa dele é 20, o número de prótons dele é 10, e o número de elétrons também vai ser 10, porque ele tá neutro, beleza? Um sódio mais, né, 23, 11, então a massa dele é 23, o número de prótons dele é 11, e o número de elétrons vai ser 11 menos 1. Logo, vai ser igual a 10, certo?
Dessa forma, a gente pode observar que existe uma diferençazinha ali, né? Que existe uma semelhança, né, entre eles com o mesmo número de elétrons, certo? Então, resumindo essas coisas, né? Aqui a gente tem um elemento químico, né? Em cima, normalmente, né? Vem em cima, na parte esquerda, você tem a massa, o número de massa, embaixo, o número de próton, e o número de próton é a mesma coisa que o número atômico, né? Z é chamado de número atômico e P, número de próton. Então, a gente tem aí ambos sendo iguais. Só para lembrar, voltando aqui, que a massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Com relação à carga, ela vai vir aqui, tendo carga, né? Quando a carga não aparece aqui, quer dizer que ela é zero. Então, o átomo tem o número de prótons igual ao número de elétrons, a carga é zero. Se tiver um positivo, N aqui, né? Positivo mais N. Você tem ali, ó, um positivo mais N, como a gente viu, mais 3, mais 1. Então, esse valor seria de um cátion mais positivo, cátion. Se tiver um menos alguma coisa, negativo, ânion. Ambos serão íons, tá bom? E a atomicidade é o número de átomos. Isso aqui vai ser algo que, quando se olha para a tabela periódica, se vê com mais facilidade.